Muitas pessoas, para não dizer quase que a totalidade, sequer têm consciência do que é Lúcifer. Lúcifer tem duplo aspecto. Existe Lúcifer caído e Lúcifer não caído. Porque nós sabemos pelas histórias, nós sabemos pela Bíblia, pela tradição sagrada, que Lúcifer foi jogado para o meio da evolução como um saque contra o futuro para proporcionar o aumento e a aceleração da evolução em si. Quando que caiu Lúcifer no meio da humanidade? No episódio do paraíso, quando nós éramos animais. Tudo estava em equilíbrio. Não existia doença, não existia mal, tudo estava equilibrado pela lei kármica. Ou seja, não existia nada. Tudo era perfeito, não tinha dor, parto sem dor, não existia doença, era perfeito. A gente não tinha que trabalhar, tudo era equilibrado, porque nós éramos animais, vivíamos como alma-grupos. Mas esse animal tinha o melhor dele, que era o homem, que é aquilo que ia ser homem. Então a essência animal predestinada a ser homem estava atrasada no contexto evolutivo. E houve então a queda dos anjos, a queda de Lúcifer na matéria, para que este homem animal passasse a ser o homem propriamente dito. Isto corresponde na tradição hindu, a Taraka Maya, que na tradição católica é conhecida como Guerra dos Céus, e na tradição espiritualista também. Então houve a Guerra dos Céus, onde Lúcifer se rebelou, não se rebelou, mas se doou em holocausto, propriamente dito, e através de uma espada flamejante do sexto anjo, que é Micael, que bradou Micael, quem como Deus, e com a espada flamejante, essa espada tortuosa que está na mesa do grão-mestre do maçom, realmente jogou Lúcifer para cair na humanidade. E Lúcifer caiu onde? No paraíso, e ele é representado pelo mito da árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento que ainda não poderiam ninguém, daquele que era animal, comer desse fruto. Mas quando Eva, e foi a Eva a primeira a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento, que adquiriu o conhecimento. Isso quer dizer a doação do mental. Ela começou a ter então o mental desperto e começou um processo hominal, não mais animal. Aquilo que era animal passou a ser então uma nova evolução chamada hominal. Então nós começamos a ter a egoidade e a individualidade. E comendo do fruto proibido, primeiro Eva e depois Adão, nasce então a mente individual. E o primeiro sintoma que Adão tem é o da vergonha. Então ele se cobre com uma folha de figueira, porque era a árvore do bem e do mal, era uma figueira, não era nada da macieira. E o fruto proibido era o figo da figueira. Então veja que realmente Adão se cobre com a folha da figueira, e aí começa a vergonha, começa a ter medo, e Deus então expulsa exatamente Eva e Adão do paraíso para começarem uma vida independente. Isso tudo é simbólico, porque na realidade Adão e Eva eram protótipos padrões de um novo ciclo evolutivo e representando uma transformação do homem animal que lá estava na época do paraíso. Éramos lêmures, em meados da raça lemuriana. Eu estou falando de 280 milhões de anos atrás, não é isso? Onde houve exatamente todo esse processo, e depois, mais recentemente, quando houve a raça dioica ou a separação dos sexos. Então veja que todo esse processo realmente é fantástico, é maravilhoso, é exuberante, e nós tivemos então todo o jogo da hierarquia luciférica caindo na humanidade, e começou o processo de transformação. Quanto de Lúcifer caiu na matéria? 1/3. Como a própria Bíblia diz, que o dragão celeste arrebanhou com seu rabo 1/3 das estrelas, que são os anjos, e levou para a terra, caiu na terra. Se caiu 1/3, e pela linguagem divina, que é uma linguagem ternária, nós temos então o número 333 andrógenos que caíram junto com Lúcifer. 333 porque 111 corresponde ao mineral, 222 ao vegetal, 333 ao animal. E foi exatamente na fase animal que caíram os anjos para transformar o animal em homem, para dar a egoidade, a individualidade e todo o processo da evolução. Então, aí vem o número 333, andrógeno angélico, que ao cair se polarizou.
E o 333, então, virou 666. 333 aspectos masculinos, ou de Samael, e 333 aspectos femininos, ou de Lilith. Aí vem Lilith, a mulher animal, e Samael, o homem animal. E aí vem, junto com a queda dos anjos, toda a ignorância, toda a burrice, porque com uma mente 0 quilômetros, o que tem de conhecimento? Zero. Não tem nada. Então aí vem um aspecto da evolução. E nós começamos a evoluir do erro para o acerto, da ignorância para a sabedoria, das trevas e para a luz. E aí vem então a entrada no erro, a entrada na evolução, a entrada no sofrimento, a entrada nos aspectos luciféricos, exatamente na expulsão do paraíso. Este é o aspecto do Lúcifer caído, que caindo 333 junto com Lúcifer, se polarizaram, dando 666, que é o número da besta. E eles foram expulsos, caídos do céu para a face da terra, através de Micael. Quem, como Deus, com a espada flamejante, jogou Lúcifer no meio da humanidade. E quem que caiu então? Lúcifer e 1/3, que polarizando deram 333 vezes 12, 333 samaélicos, 333 lilitianos, 666, que é o número da besta caída. Quantos que não caíram? Quantos espíritos luciféricos não caíram? Permaneceram no reino celeste com toda a sua beatitude, com toda a sua pureza, com toda a sua excelsitude de ser. Quantos que ficaram? 666. Ficaram sob o comando de Micael, o sexto anjo. Então nós temos 666 como número da besta caída na terra, ignorante, e temos 666 o número de Lúcifer celeste. Então existem dois aspectos de Lúcifer: o da face esquerda de Melquisedeque, que é trevas, ignorância, burrice, crimes, violência, e o da direita, que é luz, beatitude, ética, moral, coisas e fatores maravilhosos e fantásticos. Então veja que atrás de Melquisedeque nós temos dois Lúciferes. A face esquerda é Lúcifer trevas, é o número 666 da besta, e da face direita é Lúcifer luz, o número 666 de Cristo. E isso aconteceu exatamente quando houve esta fase da transição da raça dioica, que foi exatamente há 71.700.000 anos atrás. Aí que está o episódio do paraíso. E foi o período que demorou para a raça lemuriana da época, de gigantes de 4,30 metros em média que nós tínhamos de altura, para depois nós reduzirmos a estatura numa quarta fase que nós chamamos Atlante, com vários segmentos, com 7 sub-raças atlantes, fantásticas, maravilhosas, uma tecnologia, um conhecimento enorme, que nós éramos superiores à fase atual, porque usávamos uma tecnologia angélica, mas que destruímos a Terra, perdemos essa tecnologia e eles se afastaram. Os nossos objetos voadores que a gente ouve hoje, vê hoje e acha que existe, mas existe mesmo, já existiam há 71.700.000 anos atrás, porque eu uso tecnologia angélica e até hoje existem, que são figuras ou são instrumentos, engenhos que surgem com uma tecnologia angélica por seres altamente evoluídos, que é o que está atrás de todo o fenômeno ufológico, anjos. E anjos não tem nada a ver com o contexto que tem por aí, são inteligências, são hierarquias que comandam todo o processo evolutivo e toda a manifestação e tudo que existe no nosso planeta são essas inteligências como aspectos de Deus. E aí então vem os aspectos luciféricos relacionados à queda dos anjos, relacionados a Lúcifer trevas, ao mal. E existem os aspectos luciféricos relacionados à face direita de Melquisedeque, representando o aspecto bom. Infelizmente, a Igreja Católica, infelizmente os evangélicos, infelizmente os cristãos, só olham o aspecto negativo de Lúcifer, só olham o aspecto trevas de Lúcifer, mas esquecem dos 666, os 2/3 que não caíram e que permanecem no reino dos céus. Então é importante, através de consciência e revelações, abrir essa consciência para vocês. Existem dois Lúciferes, o da esquerda e o da direita, o das trevas e o da luz. O 666 personificado como Samael, o Lúcifer animal homem, e Lilith, o Lúcifer animal mulher, representando esse padrão animal de 333 cada um, macho e fêmeo. E nós temos o 666 andrógeno ainda no reino dos céus. Então, quem é Jesus? Jesus é Lúcifer. Jesus é Lúcifer, caia sentado e estranhe, mas é o Lúcifer que se transformou das trevas em luz.
Então ele representa a própria consciência, o anjo caído que foi se metamorfoseando, que foi se transformando de trevas em luz. E não existe maneira de chegar aos céus, ao reino de Deus, sem ser através de Cristo. Porque Cristo representa, através do Mestre Perfeito, que é o Yeshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, o processo de transformação de todo mal em bem. Então o que é cristificação? É a transformação do aspecto negativo de Lúcifer no aspecto positivo das trevas em luz. Então todos os mestres da humanidade, 28 Vyasas, mais de 100 Zoroastros, dezenas de Rãs, Krishna, Buda, Forri, Lao Tse, Kung Fu Tse e tantos outros na história das hierarquias, inclusive o próprio grande Manu da raça ariana, que foi Moisés, o grande Davi e Yeshua Ben Pandira, todos eles tentaram então, no processo luciférico, transformar luz, ignorância, burrice, né? Aliás, trevas, ignorância, burrice, em luz, sabedoria e vitórias. E Jesus realmente foi o primeiro anjo caído que conseguiu se cristificar ou cristificar e adquirir o título de Crestos, de ungido, de iluminado e ganhar ascensão aos céus, se libertar dos vínculos da terra e tornar-se o padrão da evolução. Então Jesus é a transformação de Lúcifer. E somente através de Jesus, de Cristo, você pode transformar tudo que é de ruim em bom. Você tem que seguir o caminho dele.